Conheçam Rachelle. Ela nasceu no dia 20 de janeiro de 1984. Ela era uma mulher de 20 anos que vivia no Texas, Estados Unidos. Rachelle foi descrita como uma mulher de sorriso fácil e como uma mãe maravilhosa. Ela era casada com um homem chamado Andrew, tinha uma bebê de 6 meses e, segundo relatos, não existia ninguém nesse mundo que ela amava mais do que sua filha. Segundo as pessoas que viviam ao redor do casal, enquanto eles estavam namorando, tudo ia muito bem, eles se amavam, se davam muito bem, só que depois que eles se casaram, tudo isso mudou, os dois começaram a se desentender, também começaram a brigar com frequência, e tudo isso piorou ainda mais depois que a bebê nasceu. Por causa disso, Andrew decidiu sair de casa, os dois começaram a pensar em divórcio, começaram também a brigar por outras coisas, porque os dois queriam ficar com a guarda da filha e Rachelle jamais deixaria isso acontecer. Algumas semanas depois, no dia 17 de março de 2004, Rachelle foi até um mercado com a mãe por volta de 9 horas da noite. Ali, elas compraram fraldas e leite para bebê. Depois disso, ela foi para a casa da mãe, falou que estava com muita dor de cabeça e por isso decidiu ir para casa. Às 10 horas da noite, Rachelle telefonou para a mãe dizendo que tinha chegado em casa bem, conversou com ela brevemente e então desligou o telefone. No dia seguinte, dia 18 de março de 2004, a mãe de Rachelle foi até a casa da filha, como fazia todas as manhãs. Assim que chegou ali, ela percebeu que a porta dos fundos da casa estava aberta, achou aquilo estranho, começou a ouvir alguns barulhos, entrou na casa. A primeira coisa que ela viu foi um travesseiro no chão da cozinha, foi em direção até o quarto da filha e ao chegar ali, ela levou um susto. Ela viu a neta sozinha em cima da cama, percebeu que ela estava horas sem ser trocada, que estava horas sem comer, não achou Rachelle em local algum daquela casa, percebeu que o quarto estava uma verdadeira bagunça, o que era muito estranho porque Rachelle sempre deixava tudo arrumado e por causa disso ela ligou para o marido. Após relatar tudo o que estava acontecendo, ela começou a cuidar da neta. Enquanto isso, o marido dela ligou para os policiais, relatou o desaparecimento de Rachelle e por causa disso os investigadores foram até a residência. Assim que os policiais chegaram na casa, eles perceberam que não havia sinais de entrada forçada. Eles também notaram que uma luta aconteceu naquele quarto, acharam papéis jogados no chão, perceberam que a cama estava afastada da parede, que o colchão da cama também estava afastado, que a cabeceira da cama estava quebrada, entre muitas outras coisas. Eles começaram a trabalhar com a teoria de que a pessoa que entrou na casa conhecia a Rachelle. Eles achavam que talvez algum amigo ou algum familiar foi na casa dela aquela noite e alguma coisa de ruim aconteceu. Por causa disso, os policiais conversaram com alguns vizinhos. A maioria deles disse que não escutou nada de estranho aquela noite e que por isso eles não poderiam ajudar. A partir daí, os policiais foram conversar com a família de Rachelle. Eles disseram que ela era uma ótima mãe, que jamais fugiria de casa e deixaria a filha naquele estado, que ela mais sairia de casa sem a filha, porque eles a conheciam e sabiam de sua índole. Eles também comentaram sobre o marido de Rachelle, disseram para os policiais que os dois estavam tendo muitos problemas, que estavam pensando em se divorciar e que estavam brigando muito pela guarda da filha. Por causa disso, os policiais foram até Andrew, ele foi interrogado, disse que não sabia nada sobre Rachelle, que não sabia onde ela estava e que não estava envolvido nesse caso. Ele estava muito nervoso, disse para os policiais que queria fazer um teste do polígrafo para provar sua inocência, fez esse teste, no final o teste deu inconclusivo e por causa disso os policiais suspeitaram ainda mais dele. Durante o interrogatório, Andrew disse que no dia do ocorrido, no dia que Rachelle desapareceu, ele passou a noite em uma festa com um amigo, que bebeu muito, que saiu dessa festa por volta de 11 horas ou meia-noite. Disse que o amigo o levou até sua casa porque ele não tinha condições e que assim que chegou em casa, ele foi dormir e que não saiu mais.
Os policiais então foram até o local onde essa festa aconteceu, conversaram com algumas testemunhas que disseram que sim, ele ficou por lá até esse horário. Depois disso, eles conversaram com um amigo de Andrew, ele confirmou que o levou para casa naquele horário e no final eles conversaram com pessoas que moravam perto de Andrew, com pessoas que o conheciam muito bem, e essas pessoas disseram que ele não saiu de casa a noite inteira. Por causa disso, os policiais pararam de olhar para ele como suspeito, continuaram com as investigações, mas apesar das buscas, eles ainda não sabiam nada sobre Rachelle e não tinham ideia sobre onde ela estava. Uma coisa importante que eu esqueci de relatar para vocês é que durante o interrogatório, Andrew disse que Rachelle estava tendo um caso com um homem chamado Moisés. Como os policiais conseguiram confirmar o álibi de Andrew, eles foram novamente até a família de Rachelle, perguntaram se ela estava tendo um caso com alguém, eles disseram que não, falaram que conheciam Moisés, mas que Rachelle não tinha nenhum interesse por ele. Eles falaram que sim, Moisés chamou Rachelle algumas vezes para sair, que aliás ele a convidou para sair enquanto ela estava casada com Andrew, mas que ela nunca aceitou. Os policiais ainda ficaram sabendo que mais ou menos 6 dias antes de Rachelle desaparecer, ela deu uma festa em sua casa para poucos amigos e que Moisés estava nessa festa. Assim que falaram com uma amiga de Rachelle, ela disse que durante a festa, Rachelle e Moisés ficaram conversando bastante, que depois disso ela questionou a amiga se estava interessada por ele, mas Rachelle disse que não e disse que só via Moisés como um amigo. Depois disso, os policiais ainda ficaram sabendo que no dia seguinte, Moisés e mais outros amigos que estiveram na festa foram até a casa de Rachelle novamente. A pessoa que contou isso para o policial disse que eles foram até a casa de Rachelle porque tinham esquecido alguns equipamentos de música nesse local e eles queriam buscar. Quando chegaram na casa, eles não conseguiram encontrar Rachelle, começaram a dar a volta na casa para ver se ela estava em outro cômodo, e enquanto eles estavam fazendo isso, Moisés conseguiu abrir a porta dos fundos da casa. Assim que eles se aproximaram, viram que Moisés conseguiu abrir a porta, mas aparentemente nenhum deles questionou como ele conseguiu fazer isso. Por causa disso, os policiais foram até esse homem. Assim que falaram com Moisés, ele disse que não estava envolvido nesse caso, falou que ele também nunca tinha saído com Rachelle e que não tinha ideia sobre onde ela estava. Durante alguns dias, os policiais ficaram sem nenhuma pista, sem nenhuma evidência para saber o que havia acontecido com ela, até que 6 dias depois, algo novo surgiu. O que acontece é que um homem estava caminhando em uma área arborizada. Enquanto estava ali, ele encontrou algo diferente, entrou em contato com a polícia e então eles foram até esse local. Assim que chegaram ali, os policiais encontraram uma pessoa sem vida, perceberam que essa pessoa também havia sido queimada e então a levaram para análise. Assim que os legistas começaram a trabalhar, eles confirmaram através de registros odontológicos que se tratava de Rachelle, disseram que ela perdeu a vida porque alguém a estrangulou, que ela também recebeu um golpe com uma faca e que antes disso ela ainda passou por um abuso. Os legistas também disseram que ela só foi queimada dias depois e eles falaram que a pessoa provavelmente fez isso porque queria se livrar de qualquer evidência. Por causa disso, os policiais começaram as investigações pelo culpado. Eles descobriram que o terreno onde Rachelle foi encontrada pertencia a familiares de Moisés e por isso ficaram ainda mais de olho nele. Depois disso, alguns dias se passaram, os policiais receberam a ligação de uma mulher. Essa mulher disse que era amiga de Moisés, que em um certo dia ele ligou para ela muito angustiado, disse que precisava conversar e que por isso os dois se encontraram. Assim que Moisés entrou no carro dela, ela disse que começou a dirigir e então ele confessou
tudo o que tinha feito com Rachele. Aquela mulher falou que estava com muito medo, que ela não sabia por que Moisés contou isso para ela, mas que ela estava com tanto receio do que ele pudesse fazer com ela, porque ela sabia daquilo, que decidiu ligar imediatamente para a polícia. A partir dessa informação, os policiais foram até a casa de Moisés. Ao chegar ali, ele estava com a mãe, depois disso o prenderam e então decidiram verificar sua casa. Dentro da casa, os policiais acharam roupas com cheiro de gasolina, também acharam algumas roupas com marcas e vestígios de sangue, coletaram e enviaram para o laboratório. Além disso, os policiais verificaram o carro de Moisés. Na parte de trás do carro, eles encontraram outras manchas de sangue, coletaram e também enviaram para o laboratório. No dia que Moisés foi preso, ele também foi levado para um interrogatório. Quando foi questionado pelos policiais sobre as coisas que eles encontraram em sua casa, ele confessou e disse que sim, que tinha tirado a vida de Rachele. Moisés disse que na noite de 17 de março de 2004, ele foi para uma festa, que bebeu muito e que na madrugada de 18 de março, por volta de 1h da manhã, ele decidiu sair daquela festa. Antes de ir para casa, ele falou que passou de carro em frente à casa de Rachele, percebeu que as luzes da casa estavam acesas e por isso decidiu ir até lá. Ele falou que entrou pela porta dos fundos, que encontrou Rachele na cozinha, que os dois começaram a conversar e então eles decidiram sair para comprar cigarros. Os policiais não acreditaram nisso porque quando eles vasculharam a casa de Rachele, eles encontraram 2 maços de cigarro e por causa disso eles perceberam que Moisés estava mentindo e que na verdade ele convenceu Rachele a sair da casa ou a obrigou a sair da casa de outra forma. Enfim, ainda durante o interrogatório, Moisés disse que após isso eles entraram em seu carro, que ele ficou dirigindo, parou em um local deserto e assim que os dois desceram do carro, sem motivo algum, ele decidiu tirar a vida de Rachele. Ele falou que começou a estrangular a amiga, que em certo momento ela perguntou por que ele estava fazendo isso, e então ele respondeu que não sabia por que estava fazendo aquilo. Ele falou que não conseguiu tirar a vida dela, tentou umas outras 2 vezes, que depois disso, como não conseguiu, ele abusou dela e que após o abuso ele a golpeou com a faca e então tirou a vida dela. Após isso, ele disse que a colocou na parte de trás de seu carro, foi para casa e então se deitou e foi dormir. 4 dias depois, ele falou que viu um policial perto de sua casa. Por causa disso, ficou nervoso, levou Rachele para uma área arborizada, onde a queimou, e então a arrastou para o local onde foi encontrada. Além de confessar, Moisés se ofereceu para levar os policiais até o local onde fez a fogueira. Ele também mostrou o lugar onde jogou o isqueiro e o fluido que usou, e os policiais conseguiram coletar tudo isso. 2 dias após sua prisão, Moisés escreveu uma carta para seus pais e disse: "Não sei o que aconteceu comigo naquele momento. Eu me transformei no próprio diabo. Enquanto estava preso, algumas coisas sobre a vida de Moisés foram descobertas. Ele e Rachele fizeram um ensino médio no mesmo colégio. Apesar disso, eles nunca foram próximos, nunca se conheceram enquanto estudavam ali e só foram se conhecer 6 semanas antes de Rachele perder a vida. Quando Moisés foi preso, a polícia ainda descobriu que ele tinha 3 mandados de prisão por agressão e roubo, mas que ele nunca tinha sido preso por causa disso. Ainda se revelou que em 2003 ele foi acusado de agredir a irmã, mas que o caso acabou sendo arquivado porque a irmã dele foi até os promotores e disse que não queria levar o caso de agressão a julgamento. Alguns meses após ser preso, Moisés ficou sabendo através de seus advogados que ele poderia receber a pena capital. Como ficou com medo de perder a vida, ele voltou atrás, alegou inocência e disse que ele não tinha confessado. Algum tempo depois, em 2005, aconteceu o julgamento dele. Nesse julgamento, os promotores apresentaram muitas provas contra Moisés. Uma dessas provas foi uma pegada que eles encontraram na casa de Rachele. Eles disseram que quando os investigadores vasculharam a casa de Moisés,
Eles pegaram um sapato que pertencia a ele e que aquele sapato era completamente compatível com a pegada que eles encontraram na casa de Rachelle. Fora isso, os promotores ainda disseram que as manchas encontradas nas roupas de Moisés e as manchas de sangue também encontradas no carro dele foram analisadas e que os profissionais disseram que o DNA que estava ali era completamente compatível com o DNA de Rachelle. Fora isso, os promotores apresentaram a confissão de Moisés. Eles disseram que quando ele foi preso, confessou tudo para os investigadores e que ele também escreveu uma carta para os pais onde ele confessou tudo o que fez. Eles disseram que Moisés era o único culpado e que ele só estava dizendo que era inocente porque tinha medo de receber a pena capital. Ainda no tribunal se revelou que amigos e familiares de Rachelle, que foram interrogados pela polícia, confirmaram que ela não era de deixar a filha sozinha em casa. Aliás, segundo essas pessoas, a filha nunca ficava fora da vista de Rachelle e que ela jamais deixaria a menina sozinha na cama para ir em algum lugar. Durante entrevistas com a polícia, a mãe de Moisés informou aos investigadores que ela notou que a raiva de seu filho ficou fora de controle nos últimos anos antes do ocorrido e disse o seguinte: "Eu acredito que Moisés tenha algum problema psicológico. No ano passado, sua raiva aumentou. Moisés ficava com raiva de si mesmo e me dizia sempre que queria morrer." No tribunal, a mãe de Rachelle também foi ouvida, se virou para Moisés e disse: "Você sabe o que fez. Você levou nossa única filha. Você levou embora a mãe de Avery. Aos nossos olhos, você é pior que um animal. Não só você machucou toda a nossa família, mas também destruiu nossa família inteira. Você tirou de Rachelle o que ela mais queria. Ela queria mais do que tudo na vida ver seu bebê dar os primeiros passos e dizer sua primeira palavra. Ela nunca vai conseguir escutar a filha chamando ela de mamãe." Durante suas declarações finais, a defesa de Moisés disse que ele tinha problemas psicológicos, que ele tinha depressão, que também teve uma vida difícil porque o pai dele teve depressão e tentou algo contra a vida dele, e por causa disso ele teve alguns momentos bem conturbados com a família. Os advogados ainda disseram que uma sentença de prisão perpétua era melhor porque faria Moisés pensar em suas ações e poder mudar seu comportamento para melhor. Ao ouvir isso, um dos promotores argumentou que Moisés tinha pais amorosos e 4 irmãos carinhosos que se tornaram pessoas bem-sucedidas ao contrário dele. Ou seja, o promotor enfatizou que o que Moisés fez não era culpa de sua família, e sim dele. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Moisés foi considerado culpado e recebeu a pena capital. Ele foi sentenciado a perder a vida através de injeção letal, porém até hoje isso ainda não aconteceu. Quando a família de Moisés saiu do tribunal, a irmã mais velha dele abraçou a mãe de Rachelle, as duas choraram incontrolavelmente, e então a irmã de Moisés implorou à mãe de Rachelle que ela perdoasse seu irmão mais novo por tudo que ele tinha feito. Ao ouvir isso, a mãe de Rachelle respondeu o seguinte: "Nós vamos, só precisamos de um tempo." Alguns meses depois, Moisés apelou sua sentença. Ele não concordava com sua pena, disse que o Estado não conseguiu provar que ele era um homem perigoso e que por isso não era aceitável sua pena capital. Apesar disso, sua apelação foi negada, ele continuou com a mesma sentença e, conforme falei para vocês, até hoje sua pena capital ainda não foi executada. De acordo com as matérias, Andrew e os pais de Rachelle ficaram com a guarda da bebê e em uma entrevista Andrew disse o seguinte: "Eu a amo com todo o meu coração. Eu sempre vou lembrar de Rachelle. Eu vou me certificar de que Avery conheça sua mãe, mesmo que ela não esteja mais aqui." Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa, por favor, aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não,
e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você não for notificado, vem para o canal, clica na aba vídeos, que você vai ter acesso a todos os vídeos que eu postei e vai saber qual você ainda não assistiu. Tá bom? Obrigada de coração a quem chegou ao final desse vídeo, quem sempre tá aqui comigo, curtindo, comentando. Enfim, obrigada do fundo do meu coração. Eu sou muito grata a vocês sempre. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.